Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, como vai? Você se considera uma daquelas pessoas que gosta de falar muito? Como diz o ditado, gosta de falar pelos cotovelos. Há muita gente assim, que fala sem pensar e não se preocupa em espalhar palavras ao vento. Por outro lado, existem pessoas que preferem não falar em determinados momentos. Isso não quer dizer que não expressam o que pensam. O silêncio também é uma forma de comunicação. O reverendo Martin Luther King Jr. disse certa vez: "No fim, nos lembraremos não das palavras de nossos inimigos, mas do silêncio de nossos amigos." Ele também disse: "Nossas vidas começam a terminar no dia em que nos silenciamos sobre coisas que realmente importam." Há quem pense que o fato de uma pessoa não falar ou manter o silêncio com aqueles que estão ao seu redor significa ausência de comunicação por parte de quem optou pelo silêncio. Entretanto, como bem expressa o ditado popular, "Quem cala consente." Em outras palavras, não falar é falar. O silêncio pode ser positivo? Sim, especialmente quando não adiantamos palavras, declarações ou opiniões que têm hora certa e o modo certo de serem pronunciadas. Prudência no falar é sinal de sabedoria. Uma língua solta, descontrolada e sem freios pode causar grande destruição e criar muitas inimizades. Por outro lado, ainda que a gente precise ser tardio no falar, como já ensinou Tiago, o irmão de Jesus de Nazaré, não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar o que é verdadeiro, o que é justo, o que promove o bem, o que encoraja, o que anima. Tudo isso serve para trazer esclarecimento, corrigir, impedir que confusões e ilusões sejam mantidas ou perpetuadas. Ser tardio para falar não significa necessariamente deixar de falar o que precisa ser dito. Quando não há prudência, sabedoria, falar antes da hora pode trazer grandes prejuízos. A fala é também um dos principais meios de evitar a omissão, deixar de escrever, mencionar ou até mesmo deixar de falar sobre algo é um silêncio que contribui para a falta de conhecimento. Andressa e Beatriz, duas jovens jornalistas recém-formadas, resolveram não se omitir sobre a alopécia areata, doença autoimune que causa queda de cabelos e pelos do corpo. A Beatriz tem esse tipo de alopécia desde os 16 anos. Em 4 mãos, elas escreveram sobre o assunto. Era uma vez um cabelo. Alopécia areata em histórias reais é um trabalho de conclusão de curso da faculdade que virou um livro que nada mais é do que a primeira publicação em língua portuguesa voltada para pacientes e curiosos sobre o assunto. Nosso objetivo com esse livro é fazer com que mais pessoas conheçam essa doença, a alopecia areata, que saibam que ela é uma doença autoimune, que pode atingir qualquer pessoa, mesmo que não haja o histórico dessa doença na família, e que não é o fim do mundo, que existem outras pessoas passando pela mesma situação, que quem começa a perder o cabelo por essa doença não está sozinho. As meninas me contaram que o livro é o resultado de uma pesquisa criteriosa com um total de 27 entrevistas feitas com uma antropóloga, psicólogos, dermatologistas, familiares de pacientes e pacientes de alopécia areata. E são as histórias de 15 pessoas. Através das histórias dessas pessoas, explicar como funciona a doença, o diagnóstico, tratamentos, acompanhamento psicológico, os grupos de apoio que existia. Entre eles, Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians e comentarista esportivo da Band. A gente tentou contato por Facebook e ele imediatamente respondeu a gente, falando que seria bom falar sobre o assunto, porque também é uma coisa que ele vive diariamente, né? Ainda mais sendo uma pessoa pública na TV. Ele tinha um programa e as pessoas geralmente ficavam perguntando o que ele tinha, o que era. Então ele achou uma boa ideia também falar sobre isso. Ele recebeu a gente na rádio, que ele tinha um programa,
e a gente fez a entrevista com ele. A ideia para o livro foi a falta de livros em português com uma linguagem acessível e também uma forma de reunir informações corretas com base mesmo em pesquisas. A gente queria que essa doença seja conhecida para ajudar quem tem, para que as pessoas também tenham interesse em conhecer. Conhecer a doença, saber como se comportar, saber o que pode ser feito, pode ajudar muita gente. Então, e pode ajudar as pessoas a saberem lidar com pessoas que estão passando por isso. Precisamos nos lembrar também de falar a verdade em amor, sabedoria. Falar com prudência e bom discernimento podem ser um santo remédio nos relacionamentos interpessoais. Essa postura pode ser uma maneira eficaz de impedir que males se alastrem e pode ainda ser um meio de desmascarar e combater mentiras. Toda e qualquer omissão nossa, seja por palavra ou ação, diante de raciocínios, comportamentos, interesses ou posturas que levam à desumanização da sociedade e à sua degradação, trará consigo desdobramentos intensos e extensos de maiores ou menores proporções. A omissão do bem faz com que muitos permaneçam no erro, e tal permanência nele pode levar muitos outros a aceitarem o que é errado como sendo algo certo. Por falar nisso, quem não se lembra do tempo em que a escravidão não sofria qualquer tipo de represália? Como não lembrar das crueldades praticadas pelos traficantes escravos? Como não recordar ainda hoje, com pesar e tristeza, o tempo em que líderes religiosos na Alemanha, Itália, na Segunda Guerra Mundial, que deixaram de denunciar o nazismo, seus crimes e sua obsessão pelo controle do mundo? Bom, deixando o passado por um instante e pensando nos dias em que vivemos, podemos dizer que o silêncio que dá lugar ao mal ainda acompanha muitos de nós. Entretanto, não podemos nos esquecer de que quem não age contra as injustiças acaba agindo a favor delas. Não é à toa, por exemplo, que em muitas situações ainda prevalecem a impunidade contra os mandos e desmandos de autoridades governantes e representantes corruptos. Embora a questão da impunidade seja ainda uma marca, né, esteja no nosso inconsciente coletivo, né, eu acho que também tem uma sensação grande, inclusive quando a gente viaja para outros países, né, as pessoas dos outros países, especialmente aqui na América Latina, dizem assim: mas vocês estão punindo, né? Os grandes empresários, os ricos estão indo para a cadeia, os grandes políticos estão indo para a cadeia. Eu acho que, em parte, a população também tem esse sentimento. Talvez nunca se tenha punido tanto, né? Tanto os políticos como setores muito fortes do empresariado brasileiro. Se sobra alguma sensação de impunidade, me parece que ela pode dizer respeito digamos, a pergunta sobre se efetivamente todos os envolvidos serão punidos. Não podemos nos calar diante de tudo que é injusto e passa na frente dos nossos olhos. Quem cala, consente. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Não saia daí. Quem cala, consente. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Não podemos ficar alheios aos problemas e injustiças que ocorrem ao nosso lado. Se não falamos nada, não verbalizamos, dá a impressão de que concordamos com tudo que está errado. Queremos trazer à memória um homem chamado
Dietrich Bonhoeffer. Ele foi pastor luterano, escritor e professor de teologia. Entretanto, quando o nazismo quis se impor como ideologia dominante e o seu líder principal como uma espécie de autoridade divina que não poderia ser contrariada, Dietrich reagiu contra tal regime e contra o seu dirigente, o Führer Adolf Hitler. E é com muita satisfação e honra que damos vez e voz a Dietrich Bonhoeffer, o pastor luterano que foi martirizado pelo regime nazista, um homem que não se calou diante dos poderosos deste mundo. Bonhoeffer preferiu ser voz de Deus, justo no mundo a ser fantoche do mundo. Bonhoeffer diz: o silêncio em favor do mal é o mal em si. Deus não nos manterá sem culpa. Não falar é falar, não agir é agir. Bonhoeffer foi morto pelos nazistas, poucos dias antes dos aliados libertarem os que viviam nos campos de concentração na Alemanha. Mas mesmo morto, Bonhoeffer ainda fala. Embora vivamos em dias em que a comunicação virtual pela internet facilita e muito nossas conexões, é bom que se diga que ela não é por si mesma suficiente para resolver nossos problemas na vida ou na sociedade em que vivemos. Não fomos criados para relações virtuais, mas para relações pessoais e presenciais. Por mais que apreciemos uma foto, uma mensagem escrita ou gravada que alguém nos envie, elas jamais substituirão o encontro face a face. E é no encontro face a face que temos a oportunidade de ouvir olhando nos olhos do outro. É no encontro pessoal que geralmente se instala o diálogo mais amplo e mais interativo. Aliás, é no convívio presencial e interpessoal com pessoas com as quais convivemos desde nossa infância que aprendemos mais, positivo ou negativamente falando. É também no convívio presencial marcado pelo respeito recíproco que podemos desenvolver diálogos e discussões sadias que nos ajudam não só a expressar nossas opiniões, mas que também servem para nos ensinar que nosso conhecimento, por melhor que seja, tem limitações. Não temos conhecimento de todas as coisas, não somos oniscientes, somente Deus é onisciente. Somente Ele conhece todas as coisas com perfeição. Ao longo de nossa caminhada, que já começa no ventre materno, aprendemos que nosso conhecimento e o nosso modo de viver decorrem de informações e formações que recebemos em nosso contexto familiar, cultural e social. Nesse sentido, há formações e informações que nem sempre favorecem a construção de um caráter melhor. Ao contrário, fazem com que ele vá de mal a pior. Mas, se ainda estamos vivos, temos a oportunidade de aprender o que não aprendemos, temos a condição de aplicar e de fazer o que ainda não fizemos e de transmitir o que ainda não transmitimos. Por isso, mesmo que você tenha ouvido que sua vida é obra do acaso e que ela não passa de um mero objeto na galáxia, não podemos deixar de falar que a vida é um convite para que todo ser humano desfrute de uma relação eterna com o Criador do Universo. Deus não despreza sua criação. Aliás, crendo ou não crendo nele, ele se manifesta nela. Não foi à toa que o antigo compositor disse: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sim, até mesmo as obras maravilhosas da criação proclamam, anunciam, ecoam para todo mundo que Deus vive. No entanto, por mais bela que seja a natureza, por mais belo que seja o litoral brasileiro com suas belas praias, o Pantanal mato-grossense, por mais belos que sejam o Rio Amazonas, o Rio Nilo, as cataratas do Iguaçu, por mais lindas que sejam as flores, as árvores e tudo que foi criado, Deus não é a natureza, mas até mesmo sua criação não deixa de falar dele à sua maneira. O exemplo maior e melhor e que mais nos encoraja a não sermos omissos na transmissão, prática e defesa de tudo que é justo e verdadeiro é o exemplo que vem do próprio Senhor Jesus Cristo. O seu modo de viver, conforme temos conhecimento a partir dos evangelhos, deixa claro que ele, Jesus, combateu a mentira com a verdade. Ele condenou a hipocrisia, sendo autêntico em suas palavras e coerente com relação a tudo que ele falava, pois ele ensinava o que praticava. Jesus não deixou de falar e de condenar
os que haviam feito do templo um lugar de comércio, uma casa de ladrões que usavam de discriminação e que tinham um caráter duvidoso. Mudem sua maneira de pensar, mudem sua maneira de viver, arrependam-se, não vivam errando o alvo. Jesus, em sua fala, não deixou de chamar pessoas para si e, em sua palavra, trazia e continua trazendo correção, acolhimento e direcionamento. Que nosso modo de viver não omita e nem deixe de expressar, em obras e palavras, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas notícias que podem levar outros a viverem a vida mais extraordinária e maravilhosa. Quem cala, consente. Queremos continuar com esse tema com o nosso pastor Jeremias Pereira. Vai ser depois do intervalo. Continue aí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Então, gente boa, chegou a hora, hein? Pensa numa hora boa, quando você e eu nos encontramos aqui no programa Cada Dia. Legal, não é legal? Acho que eu vou ter que tirar o óculos agora. É porque, pra ler tem que pôr, né não? Vai despedindo aí, vamos pôr o óculos. Aqui. Me ajuda aqui, menina, ó. Aqui é bom que todo mundo ajuda. Ó. Programa Cada Dia ministrando a paz do Senhor no seu coração. Amém? A alegria do Senhor, a força do Senhor. Você sabe que o nosso Senhor tem nome. Seu nome é o melhor nome. O nome Jesus. Ele salvará o povo dos pecados dele. Quando você se rende a Cristo, Cristo não é assim. Você faça que eu estou te olhando. Nada disso. Ele sabe que você não dá conta de fazer. Por isso que ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou e está vivo. Pense numa bênção. Conhece um provérbio que diz assim: quem cala consente. Põe exclamação nele, quem cala consente. Ou põe interrogação, quem cala consente? Como é que você interpreta isso? Ah, tudo que você não concorda, você fala com a pessoa que fez errado. É. Tem certeza? Dia desses, conversando aí, estava conversando com os amigos sobre, você vai, aí o sujeito pega a latinha de refrigerante e joga pelo vidro. Ela vem picando assim, ó. Você tem que desviar para não bater no seu carro. Você vai atrás do cara e fala com ele, você, seu, gente boa. É esse nome que você vai usar? Porque se você usar outro, o risco de, ó, é grande, não é não? Mas a gente não vai. Não consenti com isso não, pastor Jeremias. Mas você não falou com o cara para mudar, você falou aqui no carro. Bom, já é uma boa fala, porque aí talvez os seus que estão ali não vão fazer isso. Mas eu mesmo já fiz. Ó, dá na cara a tapa. Eu tenho vergonha de certas coisas que eu fiz e que ninguém me repreendeu. Deixa eu te falar uma que eu aprendi assim. Eu sou moreno, mas eu envermelhei a orelha. Eu estava no supermercado escolhendo as laranjas. Aí eu pegava as laranjas e jogava assim, jogava assim, jogava assim, jogava assim. Aquele tanto de laranja, jogava assim. Aí um moço, um senhor, um moço não, um moço mais novo que eu, chegou e falou comigo assim, senhor, desculpa, não joga as laranjas assim não, porque uma que o senhor não quer pode ser útil para outra pessoa. Mas se o senhor jogar, pode estragar. Põe legenda ou você entendeu? Agora aplica isso em sua vida inteira. É claro que
Muitas vezes nós não concordamos, mas nós não temos a oportunidade de falar, nós não temos a coragem de falar e nós nem temos a chance de falar e temos medo de falar. E você sabe que às vezes a gente não fala nem com aqueles que a gente tem um certo relacionamento. Agora, é claro, seu filho fazendo birra, essa mãe sonsa, esse pai lerdo, menino fazendo birra e ele falando, gracinha de meu bebê. Juízo, apruma esse menino. Menino que faz birra, regra geral, porque não tem um pai sustância e não tem uma mãe cara de leão. Uma mãe que pula na enchente. Você e eu não podemos calar sobre uma verdade. Essa não pode. Sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você fala da obra de Deus e do que é o Evangelho, você está dizendo, eu não estou calando a respeito dos pecados do mundo. Quando você fala o Evangelho, você diz primeiro que todo homem nasceu em pecado. Por isso que tem corrupção, por isso que tem mentira, por isso que tem exploração, por isso que tem imoralidade, garota de programa, por isso que tem homossexualismo, por isso que inteligentes fazem bomba, traficantes estão ganhando dinheiro, explorando e matando a nova geração. Esses bilionários criativos estão fazendo de tudo para que o tráfico de armas aumente no mundo. Os exploradores estão aí movimentando a guerra que movimenta bilhões, trilhões de reais para que eles sejam favorecidos. Quando você prega o Evangelho, você está dizendo que essa pessoa precisa mudar, que ele precisa de arrepender dos seus pecados, ele precisa de um novo tempo na sua vida. Cristão, pregue o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, você não consente que o pecado continue. O pecado manifesta nesse negócio. O cara jogar a latinha. Um pecado ecológico. Quem devia defender a natureza é quem crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Os caras ficam metendo o pau no Greenpeace, dizendo que é a nova era, e eles estão fazendo uma coisa que muito crente não faz. É ou não é? Pregar o Evangelho para o deputado, pregar o Evangelho para o senador, pregar o Evangelho para o ministro do STF, pregar o Evangelho para o morador de rua, pregar o Evangelho no condomínio fechado, pregar o Evangelho de Jesus Cristo que chama a pessoa a ter consciência do seu pecado, e quando você prega o Evangelho, o Espírito Santo gera convicção de pecado. Quando uma pessoa tem convicção de pecado, ele tem que mudar de vida, mas ele olha para ele mesmo e ele não dá conta de mudar de vida. Então aí ele compreende o Evangelho. O que é o Evangelho? A cruz de Cristo. É que Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele viveu como um homem perfeito, o único que obedeceu tudo. O único que andou do jeito que Deus quis, o único que agradou o Senhor. Mas ele morreu numa cruz. Quando ele morreu numa cruz, parecia uma morte comum. Mas a Bíblia diz que ele era o cumprimento das profecias, que Deus ia mandar o Messias, aquele que ia morrer pelos pecados do seu povo. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Quando você prega o Evangelho de Cristo, você fala que o homem é um pecador, mas que tem um socorro para esse homem, onde ele muda de vida. O lugar aos pés da cruz, arrependido, clama o perdão de Deus, crê na obra da graça de Cristo Jesus, recebe um novo coração e é transformado numa nova criatura. Agora você está entendendo por que é que você não pode se calar. Você não pode deixar de pregar o Evangelho. Quando essa pessoa recebe um novo coração, o Espírito de Deus continua trabalhando nela. E aí começa o que a Bíblia chama da caminhada da santificação. E a santificação é que Deus vai nos transformando à imagem de Jesus Cristo, o homem perfeito. Aí nós temos prazer na leitura da Bíblia, prazer na oração, prazer em amar e não na imoralidade, prazer na paz e não na guerra, prazer na alegria, que é ver a exuberância da vida e celebrar a vida em todo lugar, prazer na benignidade, que é amabilidade com todo ser humano, prazer na generosidade, que é usar os seus recursos para ser uma bênção e não para trazer a guerra e a maldição,
e você ser uma pessoa que tem domínio próprio, que você usa as forças que tem, o potencial que tem para amar a Deus e amar o próximo, e você é livre de todo tipo de dependência ou de vício, simbolizado na Bíblia na palavra glutonaria. Quem cala consente. Essa é uma verdade quando você cala de falar, você fecha a boca e não fala do Evangelho, você está concordando que todo esse pecado que existe no mundo está tudo certo. Nós não somos assim. Nós que cremos em Cristo e dizemos que esse mundo está errado, que esse mundo está contra Deus, que esse mundo tem coisas belíssimas, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem música, tem arte, tem riso, tem a natureza, tem coisas belíssimas, mas o jeito que a humanidade está andando está errado. Ela está de costas para Deus. Preguemos o Evangelho. O Evangelho fala que Deus restaura todas as coisas através de uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Na vida, vamos pedir a Deus mais coragem, pedir a Deus mais dedicação, pedir a Deus que nós não sejamos daqueles que acomodam diante do pecado, diante da desorganização, diante das más condutas, que, como diz a Escritura, tenhamos uma palavra temperada com sal, aproveitando as oportunidades e falando com sabedoria o que convém, com amor, para que as pessoas sejam transformadas no projeto que Deus criou, que é nos tornar semelhante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Não consinta com a coisa errada de sua família. Dê as dicas, começa dentro de casa. Não consinta com as coisas erradas de sua vida. Fale com você mesmo. Não consinta com esse estado de coisas no mundo. Creia no Evangelho, pregue o Evangelho. Aí você está dizendo, isso está errado, mas tem um novo caminho. Esse novo caminho, através de uma pessoa maravilhosa. Nosso Deus vivo e verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Cala não, hein? Prega o Evangelho. Mudanças acontecerão. Vamos orar? Senhor, pedimos sabedoria para viver. Há tanta coisa ao nosso redor que nós queríamos ver uma mudança. Nós mesmos precisamos dessa mudança. Senhor, transforma-nos em pessoas quebrantadas, pessoas humildes. Jesus, que tem esse coração que só o Senhor pode dar. Dá-nos renovo no fervor missionário e evangelístico. Ajuda os que são do Senhor, que estão em posições de autoridade, a não calar diante dos pecados, a não calar diante desse estado de coisas da exploração humana, a não calar diante da corrupção, mas ao mesmo tempo ser instrumento de transformação. Fala conosco, Senhor. Nos ensine a ter sabedoria e coragem para viver. Em nome de Jesus. Amém. Quem cala consente que o programa cada dia está muito bom. Peraí, nós vamos pôr interrogação aí. É melhor você falar. Falando vai ser bom para nós, tá bom? Você dá uma moral, gente boa. 0800 grátis. Ou então você pega aí, ó, o Sustância aqui, ó, e digita aí, ó, agora mesmo, ó. Manda uma palavrinha para nós, tá bom? E se você for a Belo Horizonte, ou vai a Belo Horizonte, 8ª Igreja Presbiteriana. Mas se você é de outra cidade, entra no nosso site, vai aparecer aí, www.8avaigreja, por extenso, .org.br. Fique conosco, hein? Presencial, domingo às 7, 9, 17 e 19h30. Chegue lá, me dê um abraço e diga, estou agarrado no cada dia. Um abraço, gente boa. Nosso Senhor te abençoe. Agora eu vou sair por aqui.
cada dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.